se você acha que isso é tudo, prepare-se para uma surpresa. Idjen se tornou um local popular para trilhas e sua beleza atrai fotógrafos de todo o mundo. Ao amanhecer, o céu sobre o cratero se pinta com tons incríveis e as chamas do fogo gradualmente se apagam, criando uma atmosfera inesquecível. O Golfo de Halong não é apenas um lugar, é uma verdadeira obra-prima da natureza, onde se encontram aproximadamente 13.000 ilhas e rochas, formando formas únicas. Sua altura pode chegar a 200 metros e imagine, muitas dessas ilhas estão cobertas por florestas tropicais densas que escondem verdadeiros tesouros de fauna e flora. Mas espere, ainda não é tudo. O mundo subaquático do Golfo também é abundante. Aqui vivem cerca de 200 tipos de peixes e mais de 100 tipos diferentes de invertebrados. E entre eles, há espécies raras como mantas e tartarugas marinhas, que podem atingir o tamanho de um adulto. Sabe o que é ainda mais impressionante? O Golfo de Halong é lar de mais de 60 cavernas e grutas, muitas das quais têm nomes únicos. Por exemplo, a caverna Sung Sot, ou Caverna das Surpresas, estende-se por mais de 30 metros de comprimento e abriga esplêndidos estalactites e estalagmites. Todo ano, o Golfo atrai cerca de 7 milhões de turistas que desejam apreciar sua beleza e paisagens únicas. Essas aves estão bem adaptadas às condições rigorosas e sua cor rosa vibrante contrasta com o branco do sal. Mas o que é ainda mais surpreendente, no Uyuni existem vestígios de civilizações antigas que deixaram seus artefatos, como cerâmica e ferramentas de pedra, indicando a presença de seres humanos nesse lugar rigoroso, mas esplêndido. O vulcão Bromo não é apenas uma montanha, mas um verdadeiro gigante vivo que expulsa nuvens de enxofre e cinzas diretamente de seu cráter. A cada alguns anos ele se lembra de sua presença com uma erupção poderosa que obriga os moradores locais a deixar suas casas por um tempo. Mas o que é ainda mais impressionante? O vulcão está localizado no centro de uma misteriosa caldeira cercada por montanhas agudas que criam um cenário impressionante, como se fosse de um filme sobre o fim do mundo. Imagine estar a 2.300 metros de altura, na beira do cráter, com lava fervente e nuvens de vapor abaixo de você. Todos os dias, milhares de turistas subem até aqui para ver o nascer do sol, quando o céu se enche de tons vibrantes de laranja e rosa. Mas isso não é tudo. Nesse vulcão, você pode encontrar uma flora e fauna únicas, incluindo plantas que crescem apenas em solo vulcânico. Mas como os moradores locais se sentem em relação a esse poderoso vizinho? Eles consideram Bromo sagrado e, todos os anos, em um dia específico, realizam um ritual em que trazem oferendas para acalmar o espírito do vulcão. Nesse ritual participam dezenas de pessoas vestidas com trajes tradicionais, que levam flores e pratos de arroz até o cráter. E aqui começa algo realmente surreal. Nesse lugar ocorreu uma das maiores erupções da história da Indonésia, que mudou o paisagismo por muitos quilômetros ao redor. Próximo ao Canyon Reflections, há muitos petróglifos deixados por povos culturais antigos que utilizaram essas terras há milhares de anos.
Alguns desses desenhos ainda estão sem explicação, aumentando ainda mais o mistério desse lugar. E por fim, quando você olha para o cânion, perceba como ele muda ao longo do dia. Na alvorada, as paredes se cobrem de luz dourada e, ao entardecer, tornam-se purpúreas. Esse espetáculo natural é interminável e cada vez é único. Lagoa Hiller não é apenas um corpo d'água, mas um verdadeiro fenômeno natural. Seu brilhante tom rosado causa espanto em muitos. Como é possível? Cientistas acreditam que isso está relacionado com a alta concentração de sal e micro-organismos específicos que habitam a água. Imagine, a área do lago é de aproximadamente 65 hectares e sua cor se destaca tanto contra as árvores verdes e o céu azul, criando uma paisagem verdadeiramente inesquecível. É como uma grande xícara rosa colocada no coração da natureza. Mas isso não é tudo. O Lago Hiller é cercado por praias de areia que criam contraste com sua cor, e esse ecossistema único é habitat para muitos tipos de animais. Sabia que aqui habitam aves raras que são atraídas pelas águas salgadas? E agora, o mais impressionante. Apesar de sua cor brilhante, o lago é completamente seguro para nadar. A temperatura da água aqui pode chegar a 30 graus Celsius, o que significa que você pode desfrutar do banho sem medo. Além disso, o lago está localizado na Ilha do Meio, que só pode ser vista do ar ou de barco. Na Capadócia, existem até igrejas antigas com frescos que têm mais de 1000 anos. Essas obras de arte foram preservadas graças a um clima único e a uma rocha montanhosa que as protegem da destruição. O que você acha que ainda esconde essa terra misteriosa? Os mistérios da Capadócia continuam a inspirar pesquisadores e viajantes de todo o mundo. O glaciar Vatnajökull não é apenas um glaciar, mas um gigante colossal que ocupa uma área de 3.000 quilômetros quadrados, tornando-se o maior glaciar da Europa. E isso não é tudo. Sua espessura pode chegar a 30 metros e, em alguns pontos, as massas de gelo escondem vulcões ativos. Quantos mistérios esse gigante de gelo guarda? Sob sua superfície brilhante, há cavernas de gelo enigmáticas que mudam de forma a cada ano. Essas cavernas podem ser minúsculas ou gigantes, do tamanho de um campo de futebol, e sua impressionante cor azul encanta os viajantes. Mas isso ainda não é o mais surpreendente. O Vatnajökull é lar de vários ecossistemas únicos, onde a vida encontra maneiras de sobreviver mesmo nas condições mais severas. Aqui habitam aves e animais raros, como a gaivota ártica e a coruja polar, que se adaptaram ao frio. E agora imagine que o glaciar está sujeito ao aquecimento global e perde até 30 bilhões de toneladas de gelo por ano. Essa quantidade colossal de gelo se transforma em água, criando novos lagos e rios que mudam o paisagismo da Islândia. Você sabia que há algo ainda mais impressionante? E mais um detalhe: sua altura e forma podem mudar dependendo da estação e do nível das águas subterrâneas, o que torna seu estudo especialmente interessante para os cientistas. Alguns cientistas acreditam que, se o geyser não tivesse sido descoberto por acaso,
ele poderia ter passado despercebido por muito mais tempo. Imagine um lugar onde a terra literalmente ferve sob seus pés e ao redor se formam nuvens de vapor. A zona geotérmica de Naumaskard, na Islândia, não é apenas um fenômeno natural, mas um verdadeiro espetáculo. A temperatura da água nas fontes termais pode chegar a 120 graus Celsius. Aqui você pode ver fumerolas que lançam gases quentes com temperaturas até 150 graus, criando uma atmosfera como se você tivesse entrado em outro mundo. O aroma de enxofre enche o ar e parece que você está na fronteira entre a terra e o inferno. E o mais impressionante: nessa zona, há vulcões de lama que lançam lama fervente, alcançando temperaturas de até 100 graus. Esses vulcões parecem algo extraterrestre e sua superfície é coberta por cores brilhantes devido aos diversos minerais. Mas isso ainda não é tudo. Você sabia que em Naumaskard foram registrados mais de 100 fontes termais ativas? A altura das dunas nas redondezas pode alcançar 120 metros e elas mudam de cor dependendo da hora do dia. E imagine só, Dead Valley não é apenas um deserto, mas um museu a céu aberto, onde cada passo na areia pode levar a descobertas sobre como nosso planeta mudou ao longo de milhões de anos. O Canyon Reflections, no Utah, não é apenas um fenômeno geológico, mas uma verdadeira sinfonia de formas naturais, onde as rochas parecem vivas. Imagine como a luz brinca nas paredes do canyon, refletindo nas águas do lago, criando a ilusão de infinitude. A altura das paredes chega a 30 metros e suas curvas lembram ondas, congeladas no momento do silêncio. Você sabia o que torna esse canyon especialmente único? Sua forma lembra uma espiral que encanta qualquer um que se aproxime. A água, passando por estreitas passagens, deixou marcas visíveis apenas de cima. É como se a própria natureza tivesse criado uma magia. Mas isso ainda não é o mais impressionante. Quando você olha para o Canyon Reflections, fica curioso sobre como essas formas surgiram. O processo de erosão levou milhões de anos, mas gotinhas de chuva caindo sobre o arenito tiveram um impacto indelével no paisagismo. E aqueles que se aventuram a visitar esse canyon podem ver espécies raras de plantas que se estabeleceram nas encostas íngremes, como lutadores pela sobrevivência em um ambiente cruel. Mas você sabia que há outros mistérios nessa região? Algumas delas estão cheias de estalactites e estalagmites, criando mundos subaquáticos incríveis, escondidos dos olhos dos pesquisadores. E o que mais impressiona? Nessa ecossistema único, vivem até mesmo espécies de insetos que só podem ser encontradas em um único lugar. E esse lugar é exatamente aqui, entre essas rochas agudas. Cada passo por esse lugar revela novas descobertas, esperando ser descobertas. Você sabia o que acontece quando você vê pela primeira vez a montanha arco-íris de Vinicunca? É como entrar em um conto de fadas, montanhas coloridas, como se um pintor tivesse jogado suas tintas nas encostas. A altura desse milagre da natureza chega a 5.200 metros, tornando-a uma das montanhas mais altas do Peru. Imagine como essa montanha parece do alto. Camadas vermelhas, amarelas
e verdes de terra formam um contraste impressionante com o céu azul. Mas o mais incrível é como essas cores surgiram. Elas se formaram devido à oxidação de minerais. O cobre dá um tom verde, enquanto o ferro proporciona o vermelho. Agora imagine que esse lugar era practically desconhecido até o ano de 2012, quando os viajantes descobriram sua beleza. Você sabia que, apesar de sua popularidade, chegar a Vinicunca só é possível a pé, enfrentando trilhas complexas que podem cobrir até 20 quilômetros? E quando você chegar ao topo, a vista das montanhas ao redor é de tirar o fôlego e seu coração começa a bater mais rápido. Mas espere, isso ainda não é tudo. Você sabia que, a essa altitude, você pode encontrar moradores locais que continuam as tradições de seus antepassados, incluindo rituais únicos? Muitos vêm para capturar o quadro perfeito ao amanhecer ou ao pôr do sol, quando as cores se tornam especialmente vibrantes e intensas. As montanhas coloridas que você vê hoje continuam a mudar, e sua beleza continuará a atrair a atenção por muitos milhares de anos. As grandes dunas de areia na Vale da Lua têm até 30 metros de altura, criando a impressão de que você está em outro planeta. Essas formações de relevo surgiram devido à erosão, que lentamente trabalha o macio rocha vulcânica, deixando atrás de si esculturas fantásticas. Toda noite, o céu sobre a Vale da Lua se transforma em um brilhante esplendor. As estrelas são tão claras que parece possível tocá-las com a mão. Mais de 30% das nuvens nessa região são resultado de correntes ascendentes de ar que criam condições ideais para a observação das estrelas. Entre as estruturas geológicas únicas, há o salão, áreas planas cobertas por estruturas cristalinas brancas, que se formaram devido à evaporação da água salgada. Esses cristais brilham sob o sol, criando um efeito de espelho que atrai fotógrafos de todo o mundo. Enquanto você admira esses paisagens hipnotizantes, saiba que a Vale da Lua não é apenas um lugar bonito, mas uma parte da ecossistema que sustenta espécies raras de flora e fauna, adaptadas a condições extremas. E você sabia que aqui ocorre um dos festivais de mergulho mais populares do mundo? Todos os anos, milhares de pessoas se reúnem para experimentar essa sensação única. Não é de admirar que o Fissura de Silfra tenha se tornado um verdadeiro paraíso para os amantes do mundo subaquático. O salar de Uyuni é muito mais do que o maior salar do mundo, com uma área superior a 10.000 quilômetros quadrados. Imagine vastas extensões brancas, onde o horizonte se funde com o céu, criando uma ilusão de infinito. Mas isso não é tudo. Durante a estação das chuvas, o salar se transforma em um enorme espelho, refletindo nuvens e sol, criando uma visão que você nunca esquecerá. Para os amantes de aventuras, são organizadas expedições de jipe, permitindo explorar esse cenário misterioso. No Uyuni, há ilhas cobertas por gigantescos cactos que podem atingir até 10 metros de altura. E agora imagine esses cactos crescendo em condições onde a temperatura pode cair até menos 20 graus Celsius à noite. Você sabia que o salar contém cerca de 7 milhões de toneladas de lítio? Esse mineral é usado na produção de baterias
E aqui estão alguns dos maiores depósitos de lítio do mundo. Mas o mais impressionante é que no Uyuni estão sendo realizadas pesquisas que podem levar a novas tecnologias de armazenamento de energia. Na área do salar, é possível encontrar uma variedade de flora e fauna, incluindo flamingos brilhantes que se reúnem em colônias em águas rasas. E agora, imagine, mesmo em um clima tão implacável, foram encontrados sinais de vida que datam de milhões de anos. Cientistas encontram fósseis que mostram que, em algum momento, aqui existiam flora e fauna semelhantes às formas modernas. Como é possível em tais condições extremas? Imagine um lugar onde a areia tem uma cor que lembra carvão em brasa e as formas estranhas das rochas parecem ter sido criadas por um artista. O White Pocket, localizado no Arizona, não é apenas uma formação natural. Sua superfície está coberta por padrões que se formaram há milhões de anos, quando rios antigos corriam pela região, deixando rastros em forma de impressionantes formações geológicas. Você sabia o que torna o White Pocket tão único? Não são dunas de areia comuns. Aqui você encontrará camadas vermelhas, amarelas e brancas que se cruzam, como se alguém tivesse estendido um enorme tecido sobre a terra. Essas faixas coloridas se formaram devido à oxidação de diferentes minerais, resultando em paisagens pitorescas. Mas isso não é tudo. Você sabia que há sinais de antigos oceanos nessa região? Fósseis de seres marinhos, como moluscos e corais, foram encontrados diretamente na superfície, provando que milhões de anos atrás havia um ecossistema completamente diferente. Cada passo por essa terra é como uma viagem ao passado, onde tempo e natureza se entrelaçam em um padrão incrível. Agora imagine que o White Pocket se tornou um destino popular para fotógrafos e viajantes de todo o mundo. A cada ano, milhares de pessoas vêm aqui para capturar essas formas únicas em suas câmeras. E é aqui que começa o verdadeiro espetáculo. A topografia local cria condições únicas para a iluminação, resultando em efeitos cativantes que são difíceis de encontrar em outro lugar. Mas há um detalhe interessante. Uma parte do Golfo, conhecida como Ilhas dos Navios, foi, em tempos antigos, um refúgio de piratas. E hoje ainda é possível ver os restos de antigas fortalezas. E o que mais? Ao longo dos séculos, o Golfo de Halong inspirou artistas, poetas e escritores, tornando-se um símbolo da cultura vietnamita. Não é de se espantar que, em 2006, ele tenha sido incluído na lista do Patrimônio Mundial da Unesco. A onda não é apenas um fenômeno natural, é uma verdadeira obra de arte criada pela própria natureza. Imagine que a altura dessas rochas pode chegar a 30 metros e sua forma lembra ondas gigantes, paralisadas no movimento. Mas isso ainda não é o mais estranho. A paleta de cores aqui é impressionante. Tons de vermelho, laranja e amarelo parecem brilhar sob os raios de sol, criando uma visão que é impossível de esquecer. Cada curva e contorno dessas formas estranhas conta uma história sobre o tempo em que a Terra era diferente. O que torna esse lugar especialmente atraente. Embora seja popular, a onda é acessível apenas a um número limitado de visitantes.
apenas 100 permissões por dia. Isso significa que para ver essa maravilha, é necessário planejar com antecedência e participar de uma loteria. E agora, imagine isso! Entre essas formações rochosas, é possível encontrar vestígios de antigos seres marinhos deixados há milhões de anos, quando essa região era o fundo do oceano. Ao longo de sua existência, a onda passou por muitas mudanças, e cada camada de pedra guarda segredos sobre a vida na Terra. O que é ainda mais intrigante é que a formação desses arenitos começou há cerca de 200 milhões de anos, quando a areia no fundo do antigo mar se compactava e se transformava em pedra. E quando a neve começa a derreter na primavera, o fluxo de água se torna tão poderoso que seu rugido é ouvido a vários quilômetros de distância. Você sabia que nessa área é possível encontrar espécies raras de plantas que não crescem em nenhum outro lugar? Uma delas, por exemplo, floresce apenas alguns dias por ano e suas flores têm um tom vermelho vivo. Na praia de Reynisfjara, na Islândia, a areia preta é cercada por majestosas colunas basálticas que lembram grandes tubos de órgão. Você sabia que essas colunas foram formadas pelo resfriamento da lava e podem atingir até 20 metros de altura? Isso cria um espetáculo impressionante que atrai milhares de turistas todos os anos. Mas isso ainda não é o mais estranho. A água dessa praia é incrivelmente fria, com temperatura que dificilmente ultrapassa 6 graus Celsius, mesmo nos meses de verão. Além disso, as ondas poderosas que se quebram nas rochas podem ser extremamente perigosas. É conhecido que sua força pode levar até mesmo os surfistas mais experientes. Imagine o vento assobiando entre as colunas e o som do mar ao longe. Agora preste atenção. Nessa praia há pedras misteriosas sobre as quais os moradores locais contam lendas. Eles dizem que essas pedras são o lar de Trolls, que, segundo os mitos, se transformam em pedras se forem pegos pelo amanhecer. Mas o que mais pode surpreender? A praia de Reynisfjara foi cenário de vários filmes conhecidos, incluindo Game of Thrones e Thor Ragnarok. E o que é ainda mais impressionante? Pesquisas científicas mostram que os rochedos continuam a crescer. Cada ano eles aumentam de tamanho em alguns centímetros devido ao processo contínuo de erosão e sedimentação. Esses enigmáticos rochedos continuam a atrair a atenção de cientistas e turistas que podem observar suas mudanças em tempo real. A língua do Troll não é apenas uma rocha, mas uma verdadeira sensação natural. A altura desse promontório é de aproximadamente 300 metros, enquanto sua largura alcança 30 metros. Imagine, você está na beira, abaixo de você se estende um lago com águas de um azul vibrante, refletindo o céu, e parece que você está na beira do mundo. É difícil de acreditar, mas esse impressionante objeto natural se formou há cerca de 10 mil anos, como resultado do degelo dos glaciares. Nesse tempo, a natureza conseguiu criar um cenário incrível e a própria rocha se tornou um ponto turístico popular em todo o mundo. Todo ano, mais de 100 mil pessoas vêm aqui para tirar selfies nesse lendário promontório e apreciar as vistas deslumbrantes. Mas o que é ainda mais intrigante
é a maneira como esse fenômeno natural se formou. A erosão e o movimento dos glaciares criaram uma forma única, que lembra uma língua estendida. Sabia o que torna essa formação tão impressionante? Não é apenas a forma, mas também as rochas ao redor, que adicionam contraste e majestade. Agora imagine caminhar por esse promontório, com o vento soprando das montanhas e as nuvens flutuando lentamente abaixo de você. Sim, aqui chove muito frequentemente, e mesmo nos meses de verão, a temperatura pode cair até 0. Essa fenda faz parte do grande recife de coral, que se estende por 300 quilômetros ao longo da costa do Belize. Esse recife é lar de mais de 300 espécies de peixes e de muitos corais. Mas como as bruxas do mar, esses corais estão ameaçados devido às mudanças climáticas e à poluição. Pamukkale, que em turco significa castelo de algodão, parece uma cascata branca e misteriosa de terraços. Esses terraços, formados por depósitos de calcário, estendem-se por 3 quilômetros e alcançam uma altura de até 30 metros. Mas qual é o segredo desse fenômeno natural? Imagine fontes termais com temperatura de cerca de 37 graus, que enchem os terraços e criam o efeito de uma cachoeira congelada. Essa água, rica em minerais, forma cristais que brilham ao sol, parecendo joias preciosas. E o mais incrível, esses terraços não são apenas bonitos, eles eram conhecidos desde a antiguidade como curativos. Os habitantes locais usavam as propriedades curativas das fontes para tratar diversas doenças. Na época clássica, aqui ficava a cidade de Hierápolis, onde havia banhos termais e o templo de Asclépio, deus da medicina. Mas isso não é o mais estranho. Hoje, Pamukkale atrai milhões de turistas. E isso não é por acaso. Todo ano é possível ver centenas de pessoas relaxando nas águas quentes, enquanto ao redor se ouve riso e alegria. Você não vai acreditar, mas aqui também é possível encontrar espécies raras de plantas que se adaptaram a essas condições difíceis. Por exemplo, algumas delas conseguem sobreviver a temperaturas de até 40 graus Celsius. O White Pocket não é apenas um fenômeno natural, é um laboratório vivo onde a natureza mostra do que é capaz. Todo fevereiro em Yosemite ocorre algo incrível, o Cascata de Fogo, que faz com que milhares de pessoas fiquem maravilhadas. Quando o sol se põe no horizonte, o fluxo de água da cachoeira Yosemite começa a brilhar em tons de laranja e vermelho, criando a ilusão de chamas descendo pelas rochas. Esse efeito ocorre apenas alguns dias por ano, quando as condições são ideais. O sol deve estar no ângulo certo e o fluxo de água deve ser suficiente. Muitos turistas de todo o mundo se reúnem para capturar esse momento, e assistir a ele se torna um verdadeiro ritual. Mas o que é mais surpreendente? Esse espetáculo não sempre foi assim. As primeiras menções a esse fenômeno aparecem no final do século XIX, quando os moradores locais começaram a acender fogueiras para criar o efeito de chamas caindo do alto. Mas isso ainda não é o mais estranho. No século XX,
esse costume se tornou uma tradição, e na década de 30 do século passado, começou a iluminação em massa da cachoeira com tochas, atraindo ainda mais espectadores. Todo dia, os espectadores se reuniam para ver como o rio Yosemite se transformava em um milagre de fogo que às vezes podia ser visto de longe. Você sabia que há algo ainda mais impressionante? Essas camadas de pedra que vemos hoje são resultado de complexos processos geológicos, incluindo erosão e intemperismo. Você já se perguntou quanto tempo é necessário para criar uma obra de arte da natureza? Essas ondas continuam a mudar e, possivelmente, daqui a milhões de anos, elas parecerão completamente diferentes. Trollstigen não é apenas uma estrada, mas uma verdadeira arena natural, onde poderosos cachoeiras colidem com penhascos íngremes. Imagine, essa estrada tem 8 quilômetros de extensão e sua altura chega a 900 metros. Mas isso ainda não é o mais impressionante. Você já ouviu falar na Escada dos Trolls? Esse nome vem de lendas sobre trolls que, segundo a tradição, habitam esses lugares. Cada curva da estrada revela novas paisagens deslumbrantes, e em cada uma delas parece que você entrou em um conto de fadas. Mas o que realmente impressiona é que durante a alta temporada turística podem se aglomerar até 30.000 pessoas por dia. Como é possível? Tudo isso porque a estrada foi construída em 1917 e aberta ao tráfego em 1920, tornando-se uma das atrações mais populares da Noruega. Todo ano no inverno, o Trollstigen é coberto de neve, criando um contraste impressionante com as rochas verdes. A 900 metros de altitude, você pode ver como as capas de neve descem para os vales verdes, um espetáculo que faz parar o coração. E agora imagine que nessa região corre um rio sobre o qual cai uma cachoeira de 120 metros de altura. Se você pensava que era tudo, aqui vai mais um fato. Apesar de sua toxicidade, o lago é um local crucial para o estudo da adaptação dos organismos a condições extremas. Cientistas continuam a investigar como esses seres podem sobreviver em tal ambiente, o que abre novos horizontes para a compreensão da vida em outros planetas. O cratero de Ijen, na ilha de Java, não é apenas um vulcão. É um lugar onde algo espetacular ocorre. Todos os dias, cerca de 7 toneladas de enxofre são liberadas na forma de línguas de chama azul vívida que saem de fendas na terra, parecendo magia. E o mais impressionante, esses fluxos de fogo surgem devido a fontes termais que aquecem o enxofre a mais de 1000 graus Celsius. Imagine os turistas, vestidos com máscaras protetoras, subindo os penhascos íngremes do cratero para ver esse espetáculo. A altura do cratero atinge 2 quilômetros e suas chamas azul vívidas são visíveis a vários quilômetros de distância. Mas isso não é tudo. No fundo do cratero há um dos lagos mais ácidos do mundo, onde o pH atinge 3. Para comparação, isso é 100 vezes mais ácido que o vinagre. Como esse lago pode existir? A resposta está na geologia única de Ijen. Gases vulcânicos que contêm enxofre interagem com a água
criando esse ambiente perigoso. Mas não se esqueça de que esse lugar atrai não apenas pesquisadores, mas também corajosos que estão dispostos a testar seus limites. Toda noite é possível ver os moradores locais coletando enxofre em condições que parecem impossíveis. Eles descem no cratero para coletar esse mineral precioso, que é então usado na produção de fertilizantes e cosméticos. Incrivelmente, eles fazem isso sem equipamentos que poderiam protegê-los dos perigos. Por exemplo, aqui vivem lagartos que podem sobreviver sem água por vários meses. Você sabia que o mais intrigante? Na região foram encontrados vestígios de antigos seres marinhos, o que indica que, em algum momento, aqui havia o fundo do oceano. Toda essa história da Terra está enterrada sob as areias, esperando para ser descoberta novamente por pesquisadores. Imagine um mundo onde as rochas se erguem como pontas de facas gigantes. As singas de Bemaraha, na Madagascar, são um lugar onde a natureza criou um labirinto natural composto por picos calcários agudos com até 100 metros de altura. Esses formados rochosos surgiram há milhões de anos, quando a água erosionou as rochas moles, deixando formas impressionantes, semelhantes a dentes. O que torna esse lugar especialmente único? Aqui habitam muitos tipos de plantas e animais que não se encontram em nenhum outro lugar do planeta. Alguns deles se adaptaram à vida em condições extremas, como, por exemplo, espécies raras de lêmures que podem se esconder entre as rochas agudas, evitando predadores. Agora, imagine caminhar por trilhas estreitas entre esses formados agudos. A altura e a profundidade dos cânions criam uma paisagem que prende o fôlego. Não à toa que as singas de Bemaraha estão listadas como Patrimônio Mundial da Unesco. Mas isso não é tudo. Na região também há cavernas subterrâneas escondidas que os pesquisadores estão apenas começando a explorar. Isso adiciona ainda mais magia a esse lugar já enigmático, onde a natureza e a mitologia se entrelaçam em um fluxo único. Mas você pode imaginar o que mais pode surpreender nessa praia? Por exemplo, suas redondezas estão cheias de aves raras, incluindo o auca, um pássaro engraçado que é fácil de identificar por seu bico colorido e plumagem preta e branca. O fissura de Silfra não é apenas uma simples rachadura na terra, mas uma verdadeira magia da natureza. Imagine um lugar onde duas placas tectônicas, a euroasiática e a norte-americana, se afastam em uma distância de até 10 metros. Sim, você não leu errado. É o único lugar do mundo onde é possível nadar entre dois continentes. Mas isso não é tudo. A água no fissura é tão transparente que a visibilidade chega a 40 metros. Isso é possível graças à filtragem através de basalto poroso e pó glacial, criando condições ideais para mergulho. E o que mais impressiona? A temperatura da água varia entre 2 e 14 graus, tornando o mergulho em água gelada um verdadeiro teste de resistência. Aqui habitam espécies únicas de peixes, como o gôndola ártico, que se adaptaram à água fria. Esses seres, embora pequenos,
desempenham um papel crucial no ecossistema desse fissura. E agora imagine nadar entre esses seres maravilhosos, cercado por paredes de basalto puro que brilham sob a luz do sol. O fissura de Silfra está em constante mudança. A cada ano ele se expande em cerca de 2 centímetros, tornando-se um objeto dinâmico para estudo. Isso significa que, mesmo que você já tenha estado aqui, sua próxima visita será completamente diferente. A sensação de estar na fronteira entre 2 mundos é difícil de descrever. E o que mais impressiona? Esta região abriga muitos animais exóticos, como lagartos que podem mudar de cor de acordo com o ambiente ao redor. Este lugar não só atrai a atenção, mas também faz refletir sobre como a natureza pode criar paisagens mágicas. A depressão de Danakil é um dos lugares mais quentes do planeta, onde a temperatura pode ultrapassar os 50 graus Celsius. Mas não é apenas calor. Aqui estão vulcões ativos que lançam enxofre e outros gases, criando paisagens fascinantes, semelhantes às de Marte. Imagine lagos ferventes com água ácida brilhando sob a luz do sol. Agora imagine isso. Nessa região está um dos pontos mais baixos da Terra, localizado a 400 metros abaixo do nível do mar. É como mergulhar no inferno. Terra seca, rachaduras e depósitos de sal que parecem obras de arte. Cada passo aqui é um passo em um mundo onde a natureza cria suas próprias leis. Mas isso ainda não é o mais estranho. Na depressão de Danakil vivem micro-organismos únicos que conseguem sobreviver em condições extremas. Esses pequenos seres podem habitar em fontes salgadas, onde o nível de sal é 10 vezes maior do que no oceano. Como eles fazem isso? Suas células desenvolvem mecanismos especiais que permitem que funcionem em tais condições severas. E o que é ainda mais impressionante? A depressão de Danakil é considerada uma das regiões geológicas mais ativas do planeta, onde a atividade vulcânica e os movimentos tectônicos ocorrem constantemente. Aqui são registrados regularmente terremotos que podem atingir 6 graus na escala Richter. Este lugar é não apenas um fenômeno geológico, mas também um laboratório para cientistas de todo o mundo. Mas não se esqueça, esse fenômeno natural também carrega o peso da atividade humana. Sabe o que acontece quando o fluxo de turistas é muito grande? O nível de água nos terraços começa a cair e os depósitos de calcário começam a desaparecer. Essa situação preocupa os defensores da natureza. E o que mais impressiona? Mesmo com essas ameaças, Pamukkale continua sendo um dos locais mais visitados do mundo, recebendo anualmente mais de 2 milhões de turistas. Imagine uma vasta planície onde a areia é branca como açúcar e entre as dunas de areia estão escondidas lagoas com água cristalina. Isso não é uma fantasia, mas a realidade de Lençóis Maranhenses no Brasil, com uma área superior a 30 mil hectares. Todo ano, durante a estação das chuvas, surgem aquines que se tornam verdadeiras joias em meio às dunas pitorescas. Você sabia o que torna este lugar verdadeiramente único? Os reservatórios de água que aparecem entre as dunas
podem atingir profundidades de até 2 metros. Isso cria condições ideais para uma variedade de flora e fauna, incluindo espécies raras de peixes e aves que habitam apenas esta região. Mas ainda não é tudo. Existem dunas com até 40 metros de altura. Imagine como elas se erguem majestosas sobre o paisagismo circundante, criando vistas deslumbrantes que encantam os turistas. E o que realmente impressiona é que, apesar de sua localização remota, Lençóis Maranhenses atrai mais de 100 mil aventureiros todos os anos. Aqui, além de apreciar a beleza da natureza, é possível praticar kitesurf em grandes aquines. O Vatnajökull desempenha um papel crucial na formação do clima do país, regulando a temperatura e o nível de precipitação. Todo ano, ele se torna objeto de estudos para entender como essas mudanças podem influenciar não apenas o futuro da Islândia, mas de todo o planeta. Imagine um lugar onde árvores mortas se erguem como guardiões do tempo, como se estivessem congeladas na eternidade. O Deadvley, localizado no deserto de Namib, pode se vangloriar de árvores com mais de 900 anos. Esses gigantes outrora cresciam em condições onde a água era abundante, mas agora parecem esqueléticos, cercados por areia branca que parece absolutamente extraterrestre. O que torna esse lugar tão especial? A temperatura em Deadvley pode alcançar 35 graus Celsius e chuvas aqui caem apenas uma vez a cada alguns anos. Essas condições criam um ambiente perfeito para um equilíbrio ecológico único, onde a vida e a morte coexistem em um contraste fascinante. No entanto, há um paradoxo. Apesar das condições rigorosas, aqui se encontram plantas raras que se adaptaram à vida em condições extremas. E é aqui que começa o verdadeiro absurdo. A madeira dessas árvores não se decompõe, pois estão mergulhadas na areia, que continua a protegê-las da podridão. E adivinhe o que é ainda mais impressionante? Essas árvores, em essência, são testemunhas das mudanças climáticas que ocorreram no planeta, preservando a história de sua evolução em seus anéis. Cada anel de uma árvore pode contar a história de como o clima mudou ao longo dos séculos. Por exemplo, uma das árvores estudadas por cientistas mostrou que, em um período em que havia mais umidade na Terra, elas cresciam mais rápido do que no clima atual, seco. Mas, em Deadvley, há algo mais do que apenas árvores mortas. Esse lugar atrai viajantes de todo o mundo e não é à toa. Os paisagens incríveis que criam sombras e cores tornam-no um verdadeiro paraíso para fotógrafos. Isso adiciona um toque de mistério ao local. Todo verão, turistas de todo o mundo vêm aqui para tirar fotos incríveis e desfrutar desse fenômeno natural. Atualmente, os cientistas continuam a estudar a composição da água e os micro-organismos que tornam o lago tão especial. Com cada novo descobrimento, nos aproximamos mais da solução do seu mistério. Um buraco azul gigante no Belize impressiona pela sua dimensão. O diâmetro é superior a 100 metros, mas o mais impressionante é sua profundidade, que ultrapassa os 102 metros, tornando-o uma das cavernas subaquáticas mais profundas do planeta.
Aqui habitam espécies raras de peixes e corais, e a temperatura da água varia entre 21 e 25 graus Celsius. Imagine os mergulhadores explorando essa misteriosa profundidade azul, investigando estalactites subaquáticos que, em tempos passados, faziam parte da caverna quando o nível do mar era significativamente mais baixo. Mas o que é chocante? Nesse mundo subaquático, é possível encontrar tubarões que vêm aqui em busca de presas. Esses predadores, com até 2 metros de comprimento, criam um espetáculo fascinante para os corajosos pesquisadores. E se eu disser que a grande Blue Hole não é apenas uma maravilha da natureza, mas também um objeto de estudos científicos? Cientistas estudam a estrutura geológica desse fenômeno para entender como ele se formou. Em alguns pontos, é possível ver camadas poderosas de calcário que se formaram há milhões de anos. E isso não é apenas bonito, é a chave para desvendar a história da Terra. E o que é ainda mais intrigante? A cascata de fogo não é apenas uma beleza, mas também um verdadeiro enigma ecológico. Por exemplo, enquanto a maioria das cachoeiras perde parte de seu fluxo no verão, em Yosemite, esse efeito é mantido graças à geologia e ao clima únicos da região. Falar em números, a altura da cachoeira é de quase 1.000 metros, tornando-a uma das mais altas dos Estados Unidos. O Lago Natron, na Tanzânia, é um fenômeno natural que pode causar espanto por sua aparência. Sua temperatura pode chegar a 60 graus Celsius e o pH é de aproximadamente 14. Isso significa que apenas os organismos mais resistentes habitam suas águas, como comunidades microbianas que criam cores vibrantes de vermelho e laranja, transformando o lago em uma paleta viva. Mas você sabia que o Lago Natron também é conhecido por sua capacidade de congelar animais? Quando aves como flamingos entram na água, podem morrer, mas seus corpos são preservados em um estado incrivelmente realista devido às altas concentrações de sal e ácidos. Esses restos podem parecer cobertos por vidro, criando uma cena assustadora, mas hipnotizante. Agora, imagine que o Lago Natron é um dos últimos habitats naturais restantes para os flamingos. Aproximadamente 100.000 filhotes nascem aqui todos os anos. Mas o que os faz retornar a essas condições extremas? A resposta está nos depósitos salinos, que fornecem nutrientes essenciais para a sua sobrevivência. O Cânion Superior, mais conhecido, atrai fotógrafos com seus raios de luz que cortam o espaço, enquanto o inferior é famoso por suas passagens estreitas e seu ambiente mais sombrio e misterioso. E o mais interessante, esse lugar maravilhoso já foi habitado por índios Navajo, que consideravam-no sagrado. Sua cultura deixou suas marcas aqui e até hoje é possível ver elementos de sua história gravados no próprio cânion. A Praia Papagaio não é apenas um pedaço de terra, mas uma verdadeira joia, cercada por rochas que atingem até 30 metros de altura, destacando-se contra o fundo de um oceano de um azul vibrante. Essas rochas formam enseadas isoladas, onde a areia branca se estende como veludo, criando condições ideais para banho e descanso. O que torna essa praia tão especial?
A água aqui é cristalina e a temperatura nunca cai abaixo de 21 graus Celsius. Isso atrai não apenas turistas, mas também os habitantes marinhos. Você pode encontrar golfinhos brincando perto da costa, mas isso não é tudo. Na Praia Papagaio existe um ecossistema único, onde crescem plantas raras, como o cacto de iguana. Ele pode atingir até 2 metros de altura e serve de abrigo para diversas aves e pequenos animais. E como chegar a esse paraíso? A estrada até a praia passa por paisagens pitorescas de Lanzarote e você não precisará percorrer uma grande distância. Apenas cerca de 20 quilômetros da capital da ilha. Incrivelmente, mesmo após tais catástrofes, o vulcão continua sendo um lar para muitos animais, incluindo aves raras, que podem ser vistas apenas aqui, a essa altitude. Você sabia que mais interessante? A altura do Bromo é de 2.300 metros e seu cráter tem um diâmetro de 3 quilômetros. O Canyon Antelope não é apenas um fenômeno natural, mas uma verdadeira galeria de arte criada pela própria natureza. Imagine passagens estreitas onde as paredes se erguem a uma altura de 30 metros e se refletem em todos os tons de vermelho, laranja e amarelo. Esses tons únicos aparecem porque os raios de sol penetram através de fendas estreitas, criando efeitos luminosos incríveis. Você sabia como essas formas maravilhosas se formaram? Elas surgiram ao longo de milhares de anos de erosão, quando a água, lentamente, mas com determinação, lavou o arenito, deixando atrás de si curvas e ondulações caprichosas. Cada lugar no cânion parece contar uma história, e cada curva pode surpreender com algo novo. Mas isso não é tudo. Todos os anos, dezenas de milhares de turistas vêm aqui para ver esse fenômeno natural com os próprios olhos. No entanto, o acesso ao cânion é estritamente limitado. Grupos são guiados apenas por guias licenciados para preservar sua integridade. Agora, imagine que o Canyon Antelope é dividido em 2 partes, a parte superior e a parte inferior. Agora, imagine-se deitado na areia, ouvindo o som das ondas, e de repente você vê uma tartaruga gigante emergindo à superfície. Você sabia que essas águas abrigam vários tipos de tartarugas, incluindo a tartaruga verde-marinha, que pode atingir até 1 metro de comprimento? Imagine-se de pé diante de uma cordilheira que parece que alguém espalhou pó de cores vibrantes sobre uma tela imensa. As montanhas coloridas de Zhangye-Dangxia não são apenas um fenômeno natural, mas um fenômeno geológico, resultado de milhões de anos de erosão e processos sedimentares. Aqui, camadas de vermelho, amarelo e verde formam padrões incríveis que impressionam a imaginação. Mas você sabia que essas montanhas fazem parte de um sistema mais amplo que abrange mais de 30 quilômetros quadrados? A diversidade de minerais, incluindo óxidos de ferro e carbonatos, cria esse efeito de arco-íris que parece absolutamente irreal. Agora, imagine que essas montanhas eram outrora o fundo de um antigo oceano. Movimentos tectônicos poderosos as elevaram à superfície, e desde então elas têm sido afetadas pelo vento e pela chuva. Como resultado, não apenas os cores vibrantes se formaram, mas também formas peculiares que lembram castelos de conto de fadas e criaturas mágicas.
Você sabia que em Jangyeongsia há muitos trilhos para caminhadas que permitem que você se aproxime desse fenômeno natural a uma distância de um braço estendido? Alguns deles até levam a plataformas de observação, de onde a vista pode fazer seu coração bater mais rápido. E o mais interessante, esse lugar se tornou popular entre fotógrafos e turistas, atraindo mais de 2 milhões de visitantes por ano. Isso significa que, ao planejar sua caminhada, é preciso estar preparado para qualquer coisa. No Trolls Language, você encontrará não apenas uma vista impressionante, mas também a oportunidade de se sentir parte desse mundo grandioso. E o mais interessante, a água no Lago Langesum é tão clara que é possível ver o fundo a uma profundidade de até 30 metros. O Geyser Fly é um verdadeiro milagre da natureza, que parece ter vindo de outro planeta. Ele jorra água a uma altura de até 7 metros e, ao seu redor, formaram-se depósitos térmicos brilhantes, semelhantes a corais coloridos. Mas o que é realmente impressionante? Esse geyser apareceu completamente por acaso nos anos 1960, quando perfuradores procuravam fontes subterrâneas. Imagine só, em uma das regiões mais áridas dos Estados Unidos, no estado de Nevada, de repente começa a jorrar água quente. A temperatura da água na jorra pode chegar a 80 graus Celsius e os canais subterrâneos pelos quais ela sobe têm uma estrutura complexa, composta por muitas ramificações. É interessante notar que o geyser continua a se desenvolver ativamente e sua forma e altura mudam a cada ano. Mas ainda não é tudo. A água jorrada pelo geyser contém muitos minerais, incluindo boro e sulfatos, o que lhe dá uma paleta de cores única, variando do verde esmeralda ao vermelho profundo. Essas cores são formadas por micro-organismos chamados bactérias termofílicas, que habitam nas fontes termais. Sabia que o Geyser Fly se tornou um verdadeiro ponto turístico? Milhares de pessoas visitam o local todos os anos para ver esse espetáculo da natureza. Isso torna essa zona uma das mais geotermicamente ativas da Islândia, e aqui você pode ver como as forças da natureza moldam o paisagismo em tempo real. Cada passo por essa terra revela novos mistérios. Bolhas de ar sobem à superfície, criando sons semelhantes a chiados. E o que é ainda mais intrigante? A água em algumas fontes está tão saturada de minerais que adquire cores que lembram um arco-íris. Capadócia não é apenas uma região, é um mundo mágico, onde o paisagismo lembra contos de fadas. O que você acha de passear entre os chaminés das fadas, que podem alcançar até 30 metros de altura? Essas formações naturais foram moldadas por milhões de anos de erosão e realmente têm a aparência de uma obra de arte. Passear pela Capadócia não é apenas uma excursão, é mergulhar na história. Os antigos cristãos construíam cidades subterrâneas, como a de Derinkuyu, que podiam abrigar até 20.000 pessoas. Essas cidades tinham um sistema de ventilação complexo e contavam com igrejas, armazéns e até quartos residenciais. Mas isso ainda não é o mais estranho. Sabe que na Capadócia existem cidades subterrâneas que se estendem até 100 metros de profundidade? Elas foram criadas para proteger-se dos inimigos
e seus labirínticos corredores podem até desorientar os mais experientes exploradores. Imagine subir em um balão de ar quente sobre essas formações maravilhosas. O vento carrega você suavemente para os céus, e a 30 metros de altura você é presenteado com uma vista deslumbrante das vales cobertas de formações rochosas que um dia foram casas de pessoas. Mas isso não é tudo. E além disso, você pode ver uma alpaca com sua macia lã, que se encaixa perfeitamente nesse cenário colorido. E aqui vai um fato interessante. O nível de oxigênio aqui é 30% menor do que no nível do mar. Então, prepare-se para uma verdadeira aventura. Na costa sul do Ilha do Sul da Nova Zelândia, estão localizados os rochedos de Moerake, que parecem ter sido deixados por gigantes escultores de pedra. Seus diâmetros podem atingir 3 metros e eles estão dispostos ao longo da praia como se fossem grandes ovos jogados na areia. É difícil de acreditar, mas esses rochedos foram formados há mais de 50 milhões de anos. Imagine um cenário onde cada rochão está cercado por água do mar e areia, e as ondas quebram neles, deixando marcas na superfície. Mas o que realmente impressiona é que dentro desses rochedos é possível encontrar cristais que brilham ao sol, criando um efeito de verdadeira joia natural. E você sabe de onde eles vêm? Isso é resultado de processos sedimentares, quando minerais e substâncias orgânicas se aglutinam e se formam em formas tão surpreendentes. Mas isso não é tudo. As lendas dos maores dizem que esses rochedos são os restos de uma canoa que naufragou. De acordo com a tradição, as almas dos navegadores mortos se transformaram nesses rochedos e seu entorno se tornou um símbolo de memória. É interessante notar que cada rochão tem um padrão e textura únicos, tornando-os semelhantes a obras de arte.